Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo a palavra, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra. E hoje, queridos, começando com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele nos ensina hoje, domingo 19 de março. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Marcos 11, 22. O cientista Dr. Wernher von Braun, responsável pelo desenvolvimento do programa espacial norte-americano, disse certa vez: os materialistas do século XIX e os herdeiros marxistas do século XX tentaram nos convencer de que, como a ciência deseja ter mais conhecimento do que a criação, isso nos leva a viver sem fé num Criador. Mas o que temos visto até hoje é que para cada resposta dada pela ciência, surgem novas perguntas. Quanto mais aprendemos sobre a complexidade da estrutura atômica, da origem da vida e do plano mestre que criou as galáxias, mais razões encontramos para nos maravilharmos com a gloriosa criação de Deus. Mas a necessidade que temos de Deus não se baseia apenas em admiração. O homem precisa tanto de fé como de alimento, água e oxigênio. Apesar de toda a ciência do mundo, precisamos ter fé em Deus. Muito bacana, né, lindo? Meus lindos, meus queridos, muito bacana essa pregação de Billy Graham hoje, dizendo, né, que precisamos ter fé em Deus, né? Apesar de toda a tecnologia, toda a facilidade que hoje nós temos, né? E com a internet, com os computadores cada vez mais rápidos, mais modernos, mas precisamos ter fé em Deus, né? Então é o grande ensinamento de Billy Graham hoje, é um ensinamento para a vida toda, né? E, como eu falo, né, nunca é coincidência, né? Não é, mas hoje nós leremos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e ele diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Amém. Ou seja, né, falando aqui sobre a fé, de andarmos, né, pela nossa fé, não pelo que a gente vê, né? Mesmo porque as coisas que a gente vê, elas são temporais, né? E as coisas que a gente não vê, elas são eternas, né? Então, muito mais importante a gente crer nas coisas que a gente não vê. Então, né, me veio na cabeça lendo isso, quando a gente está com algum problema, por exemplo, está com um problema financeiro, está com uma conta atrasada, a gente está meio sem saber como fazer, já tirou daqui, já tirou dali, mas ainda está faltando dinheiro. Isso é comum, né, na vida de trabalhadores e assalariados, né? E daí a gente fica sem saber o que fazer e a gente fica fazendo o quê? A gente fica focando e vivendo nesse problema, vivendo nessa falta de recurso. Enquanto que nós temos que viver, né, é na fé de que as coisas vão melhorar, viver na fé de que Deus está no controle, né? Viver na fé de que Deus vai consertar essa situação. Então, a gente tem que mudar o foco, né? Então, não focar no problema, mas focar em Deus, focar na fé que nós temos de que Deus resolve tudo para a gente, né? Que Deus está com as rédeas na nossa vida na mão, né? Desde o momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, é Ele que comanda, né? Então é Ele que comanda. Então não adianta eu entregar minha vida a Jesus, mas continuar preocupado, continuar aflito, continuar achando que as coisas não dão certo, não vão dar certo, ficar desesperado, porque o dinheiro não vai dar, porque eu vou ficar desempregado, porque não, né? Então não faz sentido. Então a gente tem que andar
pela nossa fé e não andar pelo que a gente vê. O que a gente vê são as coisas do mundo, né? Agora, o que a gente não vê e a gente acredita são as coisas de Deus. Então, é uma diferença imensa, né? Então, logo no começo eu disse, primeiro porque as coisas que a gente vê são coisas passageiras, coisas temporais, né? E coisas do mundo. Agora, as coisas que a gente não vê são eternas, né? São as coisas de Deus, são eternas. Então, o amor de Deus, a promessa de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a temperança de Deus, a mansidão, a compaixão, essas coisas são coisas de Deus. A gente não vê, a gente não pode apalpar, a gente não vê, mas a gente tem fé, né? A gente não vê Deus, mas eu não preciso ver Deus para amá-lo, para confiar nele, né? Confiar que ele está no controle, confiar que ele existe. Eu não preciso ver Jesus para saber que ele existe, né? A minha fé assume essa responsabilidade de acreditar. Eu não preciso ver o Espírito Santo para acreditar, né? Eu sei que ele está aqui, eu sei que o Espírito Santo está aqui dentro de mim, eu sei que ele é o Consolador, né? Que Deus mandou para ficar conosco depois que Jesus, depois que Jesus voltou ao encontro do nosso Pai. Então, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, então eu vivo através dessa minha fé. Então, queridos, que a gente reflita hoje, né? Hoje domingo, que a gente reflita sobre isso, né? Sobre esse poder da fé. Como o Billy Graham disse hoje aqui, né? Precisamos ter fé em Deus, né? Apesar de toda a tecnologia que há hoje, precisamos ter fé em Deus, né? Então, queridos, aqui, né, no livro de Billy Graham, aqui no nosso manual de vida, precisamos ter fé em Deus, porque a gente vive pela nossa fé, a gente não vive pelo que a gente vê, tá bom, queridos? Então pense bastante, reflita bastante se a sua fé está tão afiada quanto tem que estar, se a sua fé está tão forte como tem que estar, né? Que a gente alimente a nossa fé, que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé seja cada vez mais forte e que dessa maneira o Espírito Santo possa cada vez mais trabalhar em nossa vida, né? Nos dando orientações, nos guiando pelos caminhos que nos levam, nos aproximam do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Pense bastante nisso, alimente a sua fé, leia a Bíblia, tema a Deus, obedeça a Deus. E uma vez que você entregou sua vida a Jesus, não faz sentido ficar se preocupando, ficar desesperado, ficar se descabelando, né? Tenha fé, alimente sua fé, tá bom? Deus está no controle. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Se você está de folga, assim como eu estou hoje, aproveite, curta a família. O dia passa assim, ó, domingo voa. Não só domingo, todos os dias, né? Mas domingo dá a impressão que passa mais rápido ainda. Então aproveite, fique com a família, curta, se divirta, ria, fale de Deus. Deixe Deus estar com você 24 horas por dia, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade. Quero agradecer, né? Estou muito feliz. Ontem à noite cheguei a 200 seguidores, né? Então, para alguns pode parecer muito pouco, mas... né, eu vejo aí todo mundo tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, né? Glória a Deus, né? Parabéns para eles. E para mim, né, José Alexandre, para mim que faço aqui as coisas, né, bem caseiras, só tenho o celular, né? E isso para mim chegar a 200 seguidores, né, é uma conquista muito grande. Estou muito grato a Deus. Muito grato a vocês, muito obrigado, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, deixe aqui o seu recado, deixe a sua pergunta, deixe a sua sugestão, participe,
divulgue nas suas redes sociais também, por gentileza. Vamos juntos semear, espalhar, compartilhar a palavra de Deus em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. E toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? A nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Pai, as incríveis invenções da humanidade parecem tão insignificantes quando contemplo tua magnífica criação. No entanto, em total dependência, compreendo que preciso de fé em ti para suprir até as minhas ínfimas necessidades. Amém. A fé em Deus é primordial na vida de todos nós, A fé em Deus é o alicerce, é a base que nos mantém em pé, que nos mantém próximos do nosso Pai Celestial. Alimente sua fé. É preciso ter fé em Deus. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus, então. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de novo com vocês aqui. Espero encontrar com você aqui e fazer as coisas que agradam a Deus, levar uma vida que nos aproxime de Deus, ter fé em Deus. Isso é primordial para que a gente alcance a nossa salvação, para que a gente se aproxime de Deus em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam que o importante é agradar a Deus e que Deus está no controle sempre. Estava, está e estará sempre. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.